Enquanto Noé construía a arca, o mundo não estava em pânico, nem em colapso. A vida seguia normalmente. Pessoas planejavam o futuro, celebravam casamentos, expandiam cidades e acreditavam que nada poderia interromper sua estabilidade. O som dos martelos de Noé ecoava como um aviso constante, mas era ignorado por uma geração convencida de que o amanhã estava garantido. O perigo não era visível, o juízo parecia distante, e exatamente por isso ninguém percebeu que o fim se aproximava. Enquanto Noé construía a arca, a humanidade vivia imersa em uma sensação profunda de continuidade. Nada, aos olhos daquela geração, indicava que o mundo estivesse prestes a acabar. As cidades permaneciam cheias, as rotas de comércio funcionavam, as famílias cresciam e os projetos humanos se estendiam por décadas. A longevidade ainda marcava aquela era, e homens que haviam nascido séculos antes ainda caminhavam entre os vivos, reforçando a ideia de que o tempo era abundante e que o futuro estava sob controle. Essa percepção de estabilidade foi um dos maiores enganos da história humana. A construção da arca não era um evento discreto. Não se tratava de um pequeno barco, nem de uma obra simbólica. Era uma estrutura colossal, feita em terra firme, distante de grandes corpos d'água, exigindo anos de trabalho contínuo. Cada dia de construção era um testemunho visível de que algo extraordinário estava para acontecer. Ainda assim, o impacto espiritual desse sinal foi neutralizado pela rotina. O extraordinário, quando ignorado por tempo suficiente, passa a ser tratado como irrelevante. A Bíblia afirma que Noé era pregador da justiça. Isso significa que sua obra não era silenciosa. Ele falava, advertia, explicava e anunciava que Deus havia decretado juízo sobre a terra. Mas sua mensagem confrontava diretamente o modo de vida daquela sociedade. Aceitar a advertência significava reconhecer culpa, abandonar práticas consolidadas e submeter-se a uma autoridade superior. Era mais fácil ridicularizar o mensageiro do que reconsiderar o próprio caminho. Enquanto isso, a vida social seguia intensa. Casamentos eram celebrados não apenas como expressão de afeto, mas como alianças familiares, estratégias de expansão e continuidade cultural. As pessoas se casavam e davam-se em casamento como se o amanhã fosse garantido. A formação de novas famílias reforçava a ideia de permanência. Ninguém constrói planos familiares acreditando que tudo está prestes a terminar. Isso revela o grau de descrença daquela geração. O trabalho ocupava os dias. Ofícios já estavam bem definidos. Havia especialização, domínio de técnicas e transmissão de conhecimento entre gerações. O mundo antediluviano não era primitivo nem desorganizado. Pelo contrário, era funcional, produtivo e socialmente estruturado. Essa eficiência humana contribuiu para o orgulho coletivo. A capacidade de produzir, construir e prosperar sem referência a Deus gerou a ilusão de autossuficiência. A violência, porém, estava presente em todos os níveis da convivência. A Escritura declara que a terra estava cheia de violência, o que indica que o abuso não era exceção, mas norma. Os mais fortes impunham sua vontade, os limites eram constantemente violados e a injustiça era tolerada como parte do sistema. Ainda assim, essa violência não interrompia a rotina. Ela havia sido normalizada, integrada ao funcionamento da sociedade. A imoralidade também se espalhava sem resistência. A sexualidade havia se tornado um território sem limites, guiada pelo desejo e não pela responsabilidade. Relações eram estabelecidas e desfeitas, sem compromisso com o próximo ou com Deus. Isso afetava diretamente a estrutura familiar, enfraquecendo laços, distorcendo a criação dos filhos e comprometendo a transmissão de valores.
Uma geração inteira crescia sem referência clara de certo e errado. Mesmo diante desse cenário, o chamado ao arrependimento permanecia ativo. Deus não havia se calado. A arca era um sinal constante de misericórdia antes do juízo. Cada ano que passava sem que o dilúvio viesse, reforçava a descrença. Muitos interpretavam a demora como prova de que nada aconteceria. A paciência divina foi confundida com permissividade. O tempo avançava e a construção se aproximava de sua conclusão. A arca tomava forma diante dos olhos de todos, mas os corações permaneciam endurecidos. A geração de Noé não foi destruída por falta de aviso, mas por excesso de confiança em si mesma. Viviam como se Deus observasse à distância, sem direito de interferir. Essa indiferença espiritual foi o verdadeiro colapso daquela civilização. Quando Noé continuou trabalhando, ano após ano, ele se tornou um contraste vivo. Enquanto o mundo vivia para o presente, ele vivia orientado pelo futuro revelado por Deus. Enquanto a sociedade ria, ele obedecia. Enquanto outros planejavam décadas à frente, ele se preparava para um evento que mudaria tudo. A arca não separava apenas águas, separava destinos. Com o passar dos anos, a presença da arca deixou de causar espanto. Aquilo que no início despertava curiosidade, zombaria ou questionamentos, aos poucos foi absorvido pela paisagem cotidiana. A estrutura gigantesca passou a ser vista como algo estranho, porém inofensivo. A repetição diária da construção produziu um efeito perigoso, a normalização do aviso. O sinal de juízo permaneceu visível, mas perdeu impacto emocional. Quando o coração se acostuma com o alerta, ele deixa de responder a ele. A geração que vivia enquanto Noé construía a arca desenvolveu uma confiança profunda na continuidade do mundo. A memória coletiva reforçava essa segurança. Desde a expulsão do homem do Éden, mais de 1.600 anos haviam se passado sem uma destruição global. O mundo havia resistido ao tempo, às gerações e às crises internas. Para aquela humanidade, a história era prova de estabilidade, não de fragilidade. O passado era usado como argumento contra a advertência divina. A longevidade contribuía para essa percepção. Homens que haviam visto nascer os pais de seus avós ainda estavam vivos. O conhecimento não se perdia rapidamente. A cultura não se fragmentava com facilidade. As tradições eram transmitidas diretamente por testemunhas antigas. Isso criava uma sensação de continuidade quase inabalável. Se o mundo havia funcionado por tantos séculos, por que deixaria de funcionar agora? Enquanto isso, a vida religiosa, quando existia, tornara-se superficial. A humanidade não havia abolido completamente a ideia de Deus, mas havia esvaziado sua autoridade. O culto não moldava mais o comportamento. As decisões não eram tomadas à luz da obediência, mas da conveniência. Deus era tolerado como conceito, mas rejeitado como Senhor. Essa forma de espiritualidade sem compromisso era suficiente para tranquilizar consciências, mas incapaz de produzir arrependimento. A mensagem de Noé confrontava diretamente esse estado de coisas. Ele não anunciava apenas uma catástrofe futura, anunciava a necessidade de mudança imediata. Seu chamado expunha a corrupção moral, a violência normalizada e a indiferença espiritual. Por isso foi rejeitado, não porque faltassem provas, mas porque a mensagem exigia transformação. A geração preferiu desacreditar o mensageiro a abandonar o próprio caminho. A Bíblia sugere que o mundo antediluviano possuía estruturas de poder bem estabelecidas. Líderes, juízes e chefes de clãs exerciam autoridade sem freios morais. A justiça era manipulada em favor dos mais fortes. Essa realidade tornava o arrependimento coletivo ainda mais improvável.
Um sistema inteiro havia sido construído sobre a injustiça. Reconhecer o erro significaria desmontar privilégios, perder controle e enfrentar consequências. Enquanto Noé pregava, os poderosos continuavam governando, os comerciantes continuavam enriquecendo e as famílias continuavam se expandindo. O cotidiano abafava qualquer senso de urgência. O amanhã parecia garantido demais para ser questionado. Essa é uma das características mais perigosas da decadência espiritual. Ela não paralisa a vida. Ela a torna confortável demais para ser interrompida. Os anos avançavam e o contraste se tornava mais evidente. De um lado, uma sociedade confiante, ruidosa e segura de si. Do outro, um homem persistente, obediente e aparentemente solitário. Noé não foi apenas ignorado, foi desacreditado. Sua fidelidade parecia inútil aos olhos humanos. Sua perseverança parecia atraso. Sua obediência parecia loucura. Ainda assim, ele continuou. A arca se tornava cada vez mais completa. Seus compartimentos internos indicavam planejamento, propósito e precisão. Nada ali era improvisado. Isso revelava algo profundo. Deus não estava reagindo impulsivamente. O juízo não era caótico. Havia ordem, intenção e preservação. Enquanto o mundo seguia sem direção espiritual, a arca avançava como símbolo de um plano maior. Mesmo assim, não há registro de multidões se arrependendo. Não há menção de uma busca coletiva por Deus. A humanidade seguiu tratando a advertência como exagero. A paciência divina foi interpretada como fraqueza. A demora foi vista como prova de que o juízo jamais viria. Esse foi o erro final. Quando o tempo da misericórdia é confundido com a ausência de justiça, o coração se fecha completamente. E assim vivia o mundo enquanto Noé construía a arca, ocupado demais para ouvir, seguro demais para temer, orgulhoso demais para se curvar. A salvação estava diante de seus olhos, mas exigia fé, e a fé havia sido substituída pela autossuficiência. À medida que o prazo concedido por Deus se aproximava do fim, a rotina do mundo permanecia inalterada. Não houve sinais de colapso econômico, não houve interrupção da vida social, não houve crise visível que despertasse alarme coletivo. Esse detalhe é fundamental. A geração de Noé não foi destruída em meio ao caos, mas em meio à normalidade. A estabilidade aparente funcionou como um véu que encobriu a realidade espiritual daquele tempo. A convivência diária com Noé reforçava a rejeição. Ele não era um desconhecido, era um homem conhecido por todos. Sua vida era pública, sua conduta era observada, sua perseverança era evidente. Ainda assim, sua mensagem era tratada como exagerada, radical e inconveniente. A repetição do alerta produziu o efeito contrário ao esperado. Em vez de gerar temor, produziu desprezo. O aviso constante perdeu impacto porque nunca foi levado a sério. A tradição antiga afirma que muitos zombavam da arca, chamando-a de monumento à loucura humana. Outros a viam como uma curiosidade inofensiva, algo digno de comentários, mas não de mudança de vida. Poucos, se algum, estavam dispostos a romper com o consenso social. O preço do arrependimento era alto demais. Significava se afastar da maioria, perder status e admitir erro. A pressão coletiva foi mais forte do que a convicção espiritual. Enquanto isso, as gerações continuavam nascendo. Crianças cresciam observando os valores de seus pais. Aprendiam desde cedo que Deus não interferia, que as advertências não se cumpriam e que a vida podia ser vivida sem temor. A incredulidade não era apenas uma escolha individual, era uma herança cultural. O desprezo pela advertência divina era ensinado, normalizado e perpetuado. A violência permanecia como pano de fundo constante. Conflitos eram resolvidos pela força. A justiça havia perdido sua função moral.
O abuso não causava espanto. O sofrimento do outro não despertava compaixão. Esse ambiente produzia uma sociedade endurecida, incapaz de reconhecer a própria culpa. Quando a violência se torna normal, o coração se torna insensível. A imoralidade continuava corroendo a estrutura familiar. Relações instáveis geravam lares frágeis. Crianças cresciam sem referência sólida de autoridade, compromisso e limite. Isso produzia uma cadeia contínua de desordem. A degradação não acontecia de forma abrupta, mas progressiva. Cada geração avançava um pouco mais na ruptura com o padrão estabelecido por Deus. Enquanto isso, Noé seguia fiel. Sua obediência não dependia da resposta do mundo. Ele não construiu a arca para agradar pessoas. Construiu porque acreditava na palavra de Deus. Essa fidelidade silenciosa se tornou um testemunho ainda mais forte. Em meio a uma humanidade que vivia baseada no que via, Noé viveu baseado no que ouviu de Deus. O contraste se tornava insustentável. De um lado, um mundo que confiava em sua própria continuidade. Do outro, um homem que se preparava para o fim daquela ordem. A arca estava quase pronta. Cada detalhe cumpria o que havia sido revelado. O plano divino avançava independentemente da aceitação humana. O tempo da decisão se aproximava. A Escritura não registra qualquer tentativa de impedir Noé. Ninguém tentou destruí-la. Ninguém tentou detê-lo. Isso revela algo ainda mais profundo. A geração de Noé não viu a arca como ameaça real. Se tivesse visto, teria reagido. O problema não foi oposição, foi desprezo. O juízo não foi combatido, foi ignorado. Essa indiferença é uma das marcas mais graves da decadência espiritual. Quando o coração se fecha completamente, ele não luta contra a verdade, apenas a ignora. E o que é ignorado por tempo suficiente acaba sendo esquecido. A geração de Noé havia esquecido que Deus julga, que Deus intervém e que Deus estabelece limites. Enquanto a arca se completava, a vida seguia. Festas continuavam sendo realizadas. Projetos de longo prazo eram iniciados. Pessoas planejavam heranças, alianças e expansões. Tudo indicava futuro. Nada indicava fim. Essa discrepância entre aparência e realidade selou o destino daquela civilização. O último período antes do dilúvio foi marcado por silêncio espiritual. A advertência já havia sido dada. O mensageiro permanecia fiel. O sinal estava completo. Restava apenas a decisão divina. O mundo havia escolhido não mudar. E quando uma geração inteira escolhe ignorar a verdade, o juízo deixa de ser possibilidade e se torna certeza. O silêncio depois da chuva foi tão perturbador quanto o barulho das águas caindo. Não havia mais gritos, nem resistência, nem movimento além do balançar lento da arca sobre um mundo irreconhecível. Tudo aquilo que antes definia a civilização, cidades, caminhos, campos, palácios improvisados de homens orgulhosos, havia desaparecido sob um oceano sem limites. Dentro da arca, o tempo parecia suspenso. Dias e noites se confundiam enquanto Noé aguardava um sinal de que o juízo havia terminado. Ele não comemorava a destruição, não sentia alívio pleno, apenas o peso de ter sobrevivido quando todo o resto foi apagado. Cada animal, cada respiração ali dentro era um lembrete de que a vida continuava por pura decisão divina, não por mérito humano. Quando as águas começaram a baixar, não foi de forma imediata ou espetacular. O mundo não se reconstrói de uma só vez depois do caos. A arca repousou sobre o monte Ararat, e mesmo assim ainda não havia terra visível ao redor. Apenas lama, silêncio e um céu que parecia diferente, como se o próprio ar tivesse sido renovado. Noé envia o corvo, depois a pomba, esperando um sinal mínimo de esperança.
Um simples ramo de oliveira se torna mais poderoso do que qualquer discurso, pois prova que a vida, mesmo ferida, ainda insiste em brotar. O fim não havia sido absoluto. Era um recomeço duro, solitário e carregado de responsabilidade. Ao sair da arca, Noé não encontra aplausos, nem multidões, nem reconhecimento. Encontra um mundo vazio, pronto para ser preenchido novamente, e isso é assustador. A humanidade recebeu uma segunda chance, mas com ela veio uma pergunta silenciosa. Será diferente desta vez? Deus estabelece uma aliança, não apenas com Noé, mas com toda a criação. O arco-íris surge como sinal de promessa, lembrando que o juízo não seria repetido daquela forma. Mas o sinal não é apenas conforto, é também um lembrete constante da fragilidade humana e das consequências da corrupção moral. A promessa divina não elimina a responsabilidade humana. A história do dilúvio não fala apenas de água e destruição, fala de padrões que se repetem. Uma sociedade que normaliza o erro, ridiculariza o alerta e confunde paciência divina com ausência de justiça. Noé não foi salvo porque era perfeito, mas porque escolheu obedecer quando obedecer parecia absurdo. Ele construiu algo para um evento que nunca havia sido visto. Pregou justiça a pessoas que se achavam seguras demais para ouvir. Esperou enquanto todos riam. E quando a porta da arca se fechou, já não havia mais argumentos, apenas consequências. O verdadeiro impacto dessa história não está no passado, mas no espelho que ela cria para qualquer geração que a escuta. Quantos avisos ainda são ignorados hoje? Quantas verdades são tratadas como exagero? Quantas pessoas vivem como se o amanhã fosse garantido, enquanto desprezam sinais claros de colapso moral, espiritual e social? O dilúvio não começou com a chuva, começou com a indiferença. E o fim não veio de repente, veio após um longo período de alertas rejeitados. Noé termina sua jornada plantando, construindo novamente, vivendo com as marcas do que viu. Ele carrega a memória de um mundo que escolheu não ouvir. E essa memória atravessa séculos para nos alcançar agora, não como uma ameaça vazia, mas como um convite urgente à reflexão. Porque toda geração decide, conscientemente ou não, se vai rir dos avisos ou preparar a arca.